Bom, pessoal, vamos nessa. Vamos começar mais uma aulinha, certo? Mais uma interação aqui com vocês, tá? Sempre que a gente inicia, a gente faz, né, aquele resumo, recapitula o que a gente viu nas semanas anteriores, né? E até aqui, né, nós estamos andando, estamos caminhando para o desenvolvimento do parágrafo do texto dissertativo argumentativo. Estamos agora no primeiro ponto, no D1. Depois a gente vai dar continuidade para esse parágrafo de desenvolvimento. A gente vai para a primeira parte, essa primeira parte muito fácil, muito relax. Mas até então, a gente já viu até agora repertório sociocultural, ter o cuidado do uso do repertório sociocultural. Nós até agora vimos também o projeto de texto, né, 2026. E nós, até a aula passada, paramos no parágrafo de introdução. Tivemos aí 3 aulas sobre esse parágrafo, né? O repertório sociocultural que inicia a introdução, a abordagem completa ao tema é a segunda parte do texto, e a terceira parte, a argumentação. A aula passada eu falei para vocês que a argumentação do trecho do Enem, a argumentação 2026, há necessidade de ser uma argumentação mais contextualizada, mais voltada ao tema, e uma argumentação mais específica, certo? A gente fugir um pouco só sobre a omissão estatal, fugirmos um pouco só sobre a má influência midiática, não que esses argumentos eles sejam proibidos, mas que eles pudessem, eles sejam um pouco mais específicos, né? Falar um pouco mais sobre o tema, trazer a omissão estatal voltada para o tema, e também a má influência midiática, caso alguns alunos queiram utilizar esse tipo de argumentação. Então, há necessidade de se ter um maior cuidado. Por isso, gente, eu estou trazendo aqui um material bem diferente. Esse material aqui, se eu não estou enganado, eu estou trazendo aqui os eixos temáticos, né? A gente está vendo aí o primeiro eixo temático, que é a educação, alguns argumentos voltados para o eixo temático educação, que vocês podem usar para determinados temas, tá? E o tema dessa semana o tema envolve a educação, né? Envolve a questão da permanência dos alunos na escola integral, de período integral. Então, vocês podem usar, além dessa argumentação que eu falei, né, que geralmente o aluno usa como modelo de segurança, nós temos aqui, olha, 6 ideias de argumentos que vocês podem estar utilizando, como também possíveis repertórios para a argumentação e para o eixo temático voltado para a educação. Nós temos aqui Paulo Freire, Iluminismo, Sociedade dos Poetas Mortos, que é um filme, entre tantas outras dicas que a gente vai trazendo, e vocês podem já ir consultando, né, a contextualização também, para estar utilizando nos textinhos de vocês. Nós temos também, olha, o temático saúde mental, nós temos o eixo temático tecnologia. Então, esse material aqui, pessoal, é um material de consulta, tá? Tanto a gente traz o eixo temático, como nós trazemos possíveis argumentos para esse eixo temático, e também nós trazemos os repertórios contextualizados. Repertório filosófico, histórico, filme, série, contexto histórico, documentário, todos eles bem contextualizados, para já dar uma ajuda grande para todos vocês, tá? Para estarem pesquisando e usando, utilizando esse materialzinho nos diversos temas que vocês puderem já irem pesquisando. Esse material, pessoal, ele tem 4 folhas, né? 4 laudas. Além desse material que eu estou aqui apresentando para vocês, há outros materiais. O material da aula da semana que vem, ele também é um material parecido com esse, só que é um material menor e muito bom também. A semana que vem
nós vamos apresentar bem direitinho o material também da semana que vem. Então, só recapitulando, nós temos aqui o eixo temático, nós temos aqui os argumentos, possíveis argumentos, além desses que a gente aprende para os nossos textos, né? Além do argumento voltado ao governo, do argumento voltado à mídia, nós temos outros 6 possíveis argumentos e os repertórios para o argumento e o repertório para o eixo temático. Eu também, pessoal, trago dentro do material alguns repertórios filosóficos, sociológicos, que não sejam aqueles repertórios, apenas aqueles repertórios altamente batidos, tá? A gente já está trazendo o material da semana que vem, também tem muito repertório novo, tá? Tem muito material, porque a semana que vem a gente vai falar sobre o repertório da argumentação, o repertório dos parágrafos de desenvolvimento, tá? Então, materialzinho bom que a gente vai estar explanando e trazendo para vocês para a aula, né? Para a aula de hoje, colocando esse material lá na plataforma, para vocês poderem ter acesso. E vamos também para o próximo material, o material de hoje. Deixa eu aqui espelhar para vocês verem. Só um momentinho. O material de hoje é esse material aqui. Pessoal, desenvolvimento. Né? Vamos agora partir para o parágrafo de desenvolvimento dessa última semana de abril. Nos anos anteriores, principalmente no ano passado, eu meio que expliquei praticamente toda essa estrutura, usando tanto o desenvolvimento quanto o parágrafo de introdução, no mês de fevereiro, março e abril. No mês de maio, a gente tirou mais para proposta de intervenção. Esse ano a gente está indo devagar, e assim, até o exato momento, tanto os textos de vocês que eu estou acompanhando, como também os textos na plataforma, eu estou, quer dizer, de vocês da plataforma, como também os textos do presencial, eu estou muito satisfeito com o desempenho que a gente está trazendo até o exato momento. Por quê? Porque eu estou dando oportunidade a vocês a fazerem um texto diferente, né? A fazer um texto que saia um pouco daqueles modelos Coringa que a gente trabalhou. Eu venho trabalhando há uns 3 anos atrás, usando esse modelo Coringa, e eu estou muito satisfeito porque, até o exato momento, mesmo a gente indo devagar nessa parte estrutural, mesmo alguns alunos que já sabem a estrutura, mas os terceiros estão, do meu ponto de vista, melhores, mais organizados, mais bem arranjados, mais bem apanhados, mais bem relacionados. Então, no meu ponto de vista, a gente está indo em vamos dizer, uma tomada certa, tá? Devagarzinho, para até o final de junho a gente explicar toda essa estrutura, indo passo a passo, para vocês poderem aprender e fazer um texto bom, um texto que agrade gregos e troianos, um texto que agrade corretor bom, corretor médio, corretor ruim. A nossa sempre preocupação, ou a sempre preocupação de vocês, é estar passando o texto de vocês no maior número de corretores e pessoas possíveis, e precisa agradar todo mundo. Né? O ano passado, eu até estava comentando com alguns alunos esse ano, que o ano passado havia muita diferença de nota dentro do próprio redigindo dos corretores. E muitas das vezes, a régua, ela sempre pendia para cima quando a nota era comigo. Quando um aluno via, por que o corretor aqui deu 840 e você está dando 920, 960? E eu fui ver que, de fato, havia necessidade da minha régua dar uma baixada. Né? E assim, usando justamente essa comparação, esse comparativo, e vocês também perceberem que, quando vier uma nota muito diferente,
vocês tentem entender o corretor que deu a nota menor. Vitória, semana passada, ela mandou um texto para mim e o texto, a nota que eu dei a ela, Vitória, que é uma aluna do presencial, eu dei a nota 960, foi 920 para ela, 960, se eu não estou enganado, e falei sobre a composição do parágrafo de introdução. Para ela, o parágrafo dela de introdução, o modelo que ela fez na semana retrasada, foi não usando os dois argumentos, que é o modelo clássico que a gente ensina aqui. Então, eu, no meu ponto de vista, eu já vi muitos textos, nota 1000, sem esse tipo de estrutura. Eu disse a ela, não, vá normal, pode ir usando esse tipo de texto, né? Usando essa forma de fazer o texto de boa, que não tem nenhum problema. Quando ela passou para uma correção, para a correção do texto com um dos nossos corretores, houve uma queda na nota, porque o corretor ele não considerou. Ele perguntou dentro do projeto de texto dele, cadê os argumentos? Lá na introdução, cadê os dois argumentos que ela não tinha colocado? Então, em outras palavras, resumindo o que eu estou querendo dizer, se tem um corretor que não gostou, que viu que era um problema, então você tem que agradar os dois. Hoje tem, inclusive, aula na sala dela e eu vou explicar para ela. Olha, se o corretor passou, olhou e não viu os dois argumentos na introdução, faça o texto convencional com os dois argumentos, porque tanto o corretor como eu, que eu vi e a semana retrasada, que não tinha problema nenhuma estrutura quanto na outra, para mim vai passar as duas estruturas. O outro corretor só passava uma. Então, você vai meio que ir pelo caminho que vai agradar o corretor A e o corretor B. Porque, digamos que esse corretor que não gostou da forma de introdução dela, fosse lá no Enem, tivesse lá na correção e desse um batido, tirasse alguma pontuação, ele não deveria tirar. Mas ele não se ligou na orientação da banca, ele está corrigindo de acordo com o que ele acha, com o que ele tem de conhecimento, e tire uma nota por conta disso, por exemplo, na competência 3. Há uns casos disso acontecer. Então, por isso que eu estou dizendo a vocês que, quando vocês levarem o texto de vocês para 2 correções, 3, agrade o A, o B e o C, e o D, quando vocês levarem. Certo? Quando vocês levarem isso, é preciso, é necessário, porque vocês já sabem, a gente, desde o início do curso, a gente comenta que, desde o ano passado, não há uma homogeneidade na banca. A homogeneidade, eu estou falando, uma régua, como acontecia na FGV. A FGV era as notas dos corretores A e B se batiam muito. E nessa última banca, e nesse último Enem, vocês sabem que está muito divergente. Tá? Então, a gente tem que trabalhar com essa divergência e agradar o maior número de corretores possível. Além de perguntar o que foi que ele não gostou. Certo? Pode ser que não gostou que eu tirei 840. Foi que você viu de problema. Aí explica e tenta melhorar. Agora vamos lá, gente. Primeira parte do desenvolvimento 1. Essa primeira parte, pessoal, do desenvolvimento 1, ela é facílima. Na verdade, as 2 primeiras partes do parágrafo de desenvolvimento, essas 2 primeiras partes, elas são muito boas, porque vocês conseguem matar essas 2 primeiras partes bem fácil, bem rapidamente, tá? Então, a primeira parte do desenvolvimento é a apresentação do argumento. Por isso que a gente está trazendo aí dentro do material que essa apresentação precisa ser da forma mais clara possível, e onde vocês não podem, nessa primeira parte, de forma nenhuma, vocês não podem ocultar nenhuma informação. Daqui a pouquinho eu vou explicar o porquê vocês não devem ocultar, tá? Porque
A base do parágrafo vai estar nessa primeira parte, na apresentação do argumento. As primeiras duas, até três primeiras linhas do parágrafo de desenvolvimento é a base do parágrafo, do desenvolvimento 1 e do desenvolvimento 2. A gente hoje está aqui, ó, no desenvolvimento 1, tá? Então, essa primeira parte, gente, ela está ligada certamente com a introdução que a gente ensinou até o exato momento. A introdução a gente pediu para vocês trazerem o repertório, nós pedimos para você trazer o tema de forma completa e os dois argumentos em tópicos, né? Então, eu vou usar esses aqui porque são exemplos mais fáceis de vocês entenderem. Então, olha, lá na introdução você usou a omissão estatal e usou a má influência midiática. Não são argumentos fortes, vocês já sabem disso. Mas eu estou explicando aqui para facilitar, para entrar e encaixar na mente de vocês. Usou a omissão estatal, usou a má influência midiática. O primeiro argumento vai lá para o desenvolvimento 1, que é esse parágrafo que a gente está começando a falar, e a má influência midiática vai lá para o desenvolvimento 2, que é o terceiro parágrafo do texto de vocês. Então, para iniciar, gente, eu estou trazendo aí dentro do material possíveis conectivos. Em primeiro lugar, primeiramente, sob essa ótica, inicialmente, diante desse cenário, vocês podem usar um desses conectivos já para começar aí o desenvolvimento de vocês. E depois do uso desse conectivo no primeiro parágrafo de desenvolvimento, que é o segundo do texto, há necessidade de apresentar o primeiro argumento, que é a omissão estatal. Muitos alunos gostam, né, de novamente repetir a palavra omissão estatal. Deixa eu até dar mais uma baixadazinha aqui no material. Então, muitos alunos, eles gostam de usar novamente, repetir a omissão estatal ou má influência midiática, o que até então não é um problema se não tiver muito repetitivo. Lembrem-se que a repetição de palavras, e a gente ainda vai falar sobre isso, a possível repetição em demasia de palavras é um problema na competência 4. Então, nós precisamos ter esse cuidado e não estar repetindo tanto, tá? Só que, até o exato momento, a gente não chegou lá, e depois a gente vai ter uma aula, eu vou explicar para vocês possíveis maneiras de vocês evitarem essa repetição, tá? Então, se repetir, até então não tem problema, né? Não tem problema para quem está começando a aprender a fazer esse texto agora. Aí lá na frente a gente vai meio que proibir, tá? Então, usou o conectivo, né? E a gente tem essas expressões para retomar o argumento. Em primeira análise, é importante analisar, ou é importante destacar a omissão estatal. Tem gente que começava assim. Em primeira análise, cabe ressaltar que a omissão estatal é um problema. Eu hoje estou dizendo aqui para vocês que eu já não gosto mais dessa utilização dessa primeira frase. Essa primeira frase, gente, ela vai justamente compor a primeira parte do desenvolvimento. Eu, sendo vocês, fazendo a orientação que eu estou fazendo agora para vocês, essa primeira parte você vai repetir o argumento. Em outras palavras, né? Como você usou a omissão estatal, então você poderia dizer a negligência do Estado, para não repetir, né? Mas vai que você repetir. Em primeira análise, cabe ressaltar que a negligência estatal ou a omissão estatal é um problema relacionado ao tema. Aí trazer qual tema for. Essa primeira partezinha, necessidade de você já adentrar um pouquinho sobre o tema. Para você não deixar essa primeira parte muito vaga, pessoal. É sempre importante que vocês contextualizem
abordem sobre o tema. Inclusive, para não cair na malha daqueles textos coringa que estão sendo, do modelinho coringa, que estão sendo altamente detonados ano após ano, onde a correção ela está sendo bem rígida. Então, para não correr esse risco, sempre essa primeira frase, há necessidade de uma explicação maior. A apresentação, novamente, do argumento, só que a apresentação de forma explicada como o modelo aí que eu estou trazendo. Ó, em primeiro lugar, destaca-se que o argumento, a falta de acessibilidade ainda impede a efetiva inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho brasileiro. Olhe como eu estou explicando, olhe como eu estou adentrando na ideia do tema. Então, essa é uma logística, essa é uma ideia que eu estou orientando que vocês façam no início do parágrafo de vocês. Apresente o argumento, mas contextualize com o tema, que é muito diferente de eu chegar e dizer. Em primeiro lugar, destaca-se que a falta de acessibilidade ainda impede a problemática. Tem muita gente que gosta de chamar o tema de problemática. Mas, galera, é proibido eu fazer isso? É proibido eu chamar o tema de problemática? Porque eu tenho tanta dificuldade em achar palavras para substituir, né? Palavras que sejam sinônimos. Então, é proibido? Não, não é proibido. O problema que eu acho que geralmente acontece quando você chama o tema de problemática é você passar o parágrafo inteiro tocando pouquíssimo no tema, abordando pouquíssimo a ideia dele. Então, por isso que eu não gosto que a todo momento você substitua o tema e chame ele de problemática. Eu acredito que esteja dando para vocês compreenderem direitinho, certo? No meu ponto de vista, a melhor forma de vocês iniciarem é apresentarem o argumento, só que essa apresentação ela deve estar vinculada ao tema, tá? Ela pode estar desse tamanho, né? Aí vai dar umas 2 linhas, 1,5 linha. Já depende da letra, tem gente que até em 3 linhas faz essa primeira parte aí que tem nesse modelo usado, né? O modelo guiado. Mas até 3 linhas dá para vocês fazerem isso, 2,5 linhas. O ideal é 1,5 linha, 2 linhas para fazer esse tópico casal, fazer essa primeira apresentação e deixar destacado que a primeira parte do desenvolvimento é a apresentação do argumento. O argumento é falta de acessibilidade. Em primeiro lugar, destaca-se a falta de acessibilidade. Essa falta de acessibilidade, como eu falei, está lá na introdução. Lá na introdução, eu coloquei essa falta de acessibilidade como o primeiro argumento. O segundo argumento vai vir lá no terceiro parágrafo, que é o segundo parágrafo do desenvolvimento, certo? Então, essa primeira parte aí, gente, é uma parte bem fácil de verdade que dá para a gente fazer, só que deve-se seguir essa orientação que eu estou dando aqui para vocês. Tem uma outra coisa que eu quero chamar a atenção dessa primeira parte. Eu quero chamar a atenção porque quando você coloca lá a falta de acessibilidade como argumento, gente, o parágrafo inteiro vai falar sobre essa falta de acessibilidade. Então, cuidado. Cuidado com o quê? Eu coloco lá no meu tópico frasal, apresento o meu argumento, dizendo que o meu argumento para esse texto é falta de acessibilidade. Quando vai lá no desenvolvimento, né, quando eu vou desenvolvendo as próximas linhas, eu mudo o argumento. Eu deixo de falar da falta de acessibilidade e falo sobre a ausência de leis. Não tem lógica, pessoal. Não tem lógica. Tá? Por mais que vocês possam fazer algum toque, fazer alguma relação, mas não esqueçam.
A primeira parte, o tópico casal, ele é a base do desenvolvimento de vocês. Se vocês estão aptos a trazer como argumento a falta de acessibilidade, o restante do parágrafo é a necessidade de falar sobre ela. Se vocês lá no meio do parágrafo mudam essa ideia, se vocês trazem a falta de acessibilidade mais no meio, metem a ausência de leis, ou trazem uma mídia, enfim, trazem algo que não esteja relacionado com esse tópico casal, aí gera-se um problema de sentido e você vai perder aí nota na competência 3, tá? Prestem atenção e tenham cuidado. Se nesse primeiro tópico, se você traz a mídia, o restante do parágrafo tem que trazer, tem que estar relacionado com essa mídia. Se você fala sobre o governo, o restante do parágrafo tem que ter a ver, tem que ter alguma relação com o governo, tá? E também ter uma relação direta com o tema. Fugir um pouco de muitos parágrafos que abordam pouquíssimo o tema. Esse tipo de problema, ou esses tipos de problema, a gente vai trazer em aulas seguintes. Hoje, o meu objetivo, o objetivo do curso e da aula é dizer a vocês que essa primeira parte do desenvolvimento é uma parte em que vocês matam ela com 3 linhas no Master, e eu acho muito grande. Mas 1,5 linha, 2 linhas é um número suficiente para vocês apresentarem o argumento, trazem o argumento que foi dito lá na introdução, trazem esse argumento de uma forma diferente para não gerar repetição e relacionar esse argumento com o tema, se for possível, tá? Valério, se eu usar assim, em primeiro lugar, destaca-se que a falta de acessibilidade ainda impede a problemática. E lá no restante do parágrafo, eu desenvolver bem, eu falar bem sobre o tema, sobre a falta de acessibilidade, vai ter um problema? Provavelmente não. Se no restante do parágrafo você discorrer bem direitinho, tocar mesmo no tema, até mesmo se o repertório, que é da parte da aula que a gente vai falar na semana que vem, tiver a ver com o tema, não vai ter nenhum tipo de problema se você usar essa frase, certo? Se você usar em primeiro lugar, destaca-se que a falta de acessibilidade ainda impede a problemática. Isso aí não teria nenhum problema, por exemplo, tá? Então, mas o ideal é falar já sobre o tema aqui no início, tá? Destaca-se que a falta de acessibilidade ainda impede a efetiva inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho brasileiro. Aí, já puxando, pessoal, semana que vem a gente vai falar sobre repertório. Vocês sabem que o repertório, a primeira aula do curso, né? A nossa primeira aula foi abordando sobre o repertório sociocultural, tá? Porque o repertório sociocultural ele é uma chave, é uma base para o texto de vocês. Deve ter no primeiro, no segundo e no terceiro parágrafo. Só que o repertório do desenvolvimento ele é diferente da introdução. Aí, na semana que vem, a gente vai trazer essa diferença, que alguns já sabem, mas a gente vai refrescar a memória e dizer como deve ser esse repertório, tá? Que é justamente a segunda parte do desenvolvimento. Primeira parte, trazer a apresentação do argumento relacionado ao tema. É o nosso objetivo. Nós estamos trazendo aí dentro do material as expressões que vocês podem usar, né? Para complementar essa primeira parte, tá? E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Essa primeira parte aí, gente, é bem fácil. É uma parte bem prática. A segunda parte também é uma parte bem boa, muito boa e bem prática. Não é uma parte difícil. Como eu falei para vocês, a terceira e a quarta parte é onde a gente vai precisar ter um cuidado maior, porque é a parte onde vai entrar mais uma questão autoral nossa, né? Onde a gente vai dar mais o nosso posicionamento. A terceira parte é onde a gente vai explicar o argumento, a gente vai relacionar esse argumento ao tema, relacionar ao repertório, certo? O material a gente vai colocar na plataforma ao finalizar essa aula, certo?
a gente vai trazer outros dois materiais. Os dois materiais da aula de hoje, quando a gente tiver a gravação, hoje mesmo, daqui a pouco eu já posto. Beleza? Dúvidas? Como eu falei para vocês, a aula de hoje bem rápida de verdade.